Olá, eu sou a Alzeni Ferreira e estamos aqui nesse bate-papo podcast para falar um pouco sobre a consciência negra. E nesse bate-papo, eu quero apresentar a Ana Eugênia para falar um pouco a respeito da comunidade quilombola do Sítio Veiga, para falar sobre os desafios que ela enfrentou, enfrenta também, né? Falar também a respeito da como foi a trajetória dela, o período que ela enfrentou um câncer, né? Que mesmo nesse período ela continuou lutando, falasse também sobre o preconceito que infelizmente ainda atua em nossas vidas. E agora com a Ana Eugênia. Então, saudações quilombolas a todos, a todas e todos. E para falar sobre consciência negra, vamos começar de poesia e com Djamila Ribeiro. Friso que mesmo diante de limites impostos, vozes dissoantes têm conseguido produzir ruídos e rachaduras na narrativa hegemônica, o que muitas vezes desonestamente faz com que vozes sejam acusadas de agressivas justamente por lutarem contra a violência do silêncio imposto de Jamila Ribeiro. Então, eu começo a falar sobre consciência, consciência negra, falar sobretudo da perversidade que é o racismo, né? E de que muitas vezes, sobretudo nós mulheres negras, somos vistas e tidas como pessoas agressivas exatamente por conta desse racismo, né? Então, eu sou Ana Eugênia, sou do Quilombo Sítio Veiga, sou filha de Socorro Eugênio, primeira professora e mestra, e neta da parteira Maria Luzia. Os primeiros que vieram no, os primeiros que vieram e chegaram no Quilombo foi por volta do ano de 1906, são oriundos de Pau dos Ferros, né, Rio Grande do Norte, e, e hoje o Quilombo conta com em torno de 46 famílias, né? Essas famílias que lá estão, elas são oriundas de dois troncos. Hoje são os Eugênios e os Rosenos. Então, falar sobre Ana Eugênia é falar sobre também muitas mulheres pretas, né? Quilombolas e periféricas. Eh, a minha família, né? Minha mãe teve 10 filhos, 11 na verdade. Desses 11, 10 sobreviveram e eu sou uma delas, né? Eu sou uma delas, somos quatro mulheres. A Alzenia é a mais velha e eu sou mais ou menos já em torno a do meio. Então, a minha mãe, meu pai é agricultor e analfabeto, e a minha mãe sempre nos disse, né, nos instigou a estudar, porque para ela a educação é uma forma da gente vencer e enfrentar as barreiras, né? E mudar um pouco a nossa vida. Eh, Então, os primeiros anos iniciais na escola foi muito importante porque eu estudava dentro do quilombo e dentro do quilombo a gente não sofria tanto preconceito, né? Porque a gente estava entre os nossos, com os nossos e entre os nossos. Mas quando a gente sai do quilombo e vai para uma outra escola, que fora do território, e aí então você começa a sofrer essa violência que vem do racismo, né? Pelo fato de você ser diferente e essa diferença não ser respeitada, né? E aí eu trago a cor, o cabelo, os modos de ser e de viver. Mas mesmo assim a gente conseguiu, né? Conseguimos todos, minha mãe conseguiu, juntamente com meu pai, conseguir alfabetizar todos os filhos. Eh, Acho que em torno de 10 anos, 10, 11 anos, eu tive que parar de estudar e fui trabalhar em casa como empregada doméstica. Aí eu vou dar uma pausa para pegar minha água. Pode pegar, por favor, ali. Então, eu fui trabalhar como empregada doméstica, né? E lá com aquela promessa que se usava muito, né? Hoje ainda, mas antigamente bem menos. Acho que isso na década de 80, dizia assim, ó, é como se fosse da família. E tudo balela, né? Porque essas meninas eram levadas do interior com a promessa de que ia estudar e como se fosse da família, sendo que a gente era a primeira a acordar e a última a dormir. E ainda ousavam dizer que era como se fosse da família. Nesse intervalo eu terminei o ensino fundamental, depois eu terminei o ensino médio
e volto novamente para o Quilombo. Não, vou para São Paulo, também não gosto de São Paulo e volto para o Quilombo. Enfim, né? eh, eu esqueci de dizer também que eu sou mãe solo, tenho 2 filhos, né? O Michael faz agronomia na Unilab e a Hadley vai também entrar agora na Unilab. Então, isso mostra também de que a gente vai rompendo com esses estereótipos, né, que posto pela sociedade, essa sociedade racista, homofóbica, né. Então, aos 40 anos, eu entro na universidade, através do Pronero. O Pronero é um programa destinado a alunos de reforma agrária, e eu entro, e também a metodologia utilizada é de Paulo Freire, Tempo Escola e Tempo Comunidade. E aí, eu entro no curso de serviço social. Eu sempre quis muito estudar. E a população preta, seja ela do campo ou da cidade, ela tem muito desejo de estudar. O que falta é oportunidade. Quando tem oportunidade, a gente vai lá, estuda e produz conhecimento tanto como o branco, né, quanto a branquitude. E lá em 2017, dois, não, final de 2016, início de 2017, eu fui acometida, né, por câncer, né? Um câncer muito raro, que ele é mais frequente na população negra. Mas como ele já estava muito avançado, eu perdi a mama, né? E naquele período, então, se há 10 anos atrás, se hoje as pessoas têm dificuldade de falar sobre câncer, então imagina 10 anos atrás, né? Então a primeira coisa que você pensa é que você vai morrer, né? Aí eu dizia, e aí eh, eu f são crises, várias crises, né. A primeira delas é: com quem vai ficar meus filhos, né, são 2, vai ficar com quem? Na época eles tinham acho que 10, né, a Hadley 4, né. Enfim, e eu fiz o tratamento, mas para fazer o tratamento, foi um período bem difícil, e aí eu começo a escrever, né, eu lembro que a primeira escrita foi. Assim como Carolina Maria de Jesus usava a escrita, né, como forma de desabafar, de enfrentar e também de denúncia, eu também comecei a escrever, né, meio que um diário, a partir das vivências que eu ia, a partir do caminho que eu ia caminhando. Eh, e dessas escritas acaba nascendo o TCC, que foi Enfrentamento e Superação, de câncer de mama. Narrativa autobiográfica, né, enfrentamento e superação de câncer de mama. Eh, onde eu vou falar sobre esse processo e falando das dificuldades, que não é tão fácil nem tão simples para nós mulheres, né, amamentar, sobretudo nós mulheres negras, que para amamentar precisa das condições materiais, para dar leite não é assim, né? E eu vou trazer sobre isso, e a partir desse TCC, que eu concluí a graduação em 2018, ele acaba nascendo, né, outras produções a partir desse TCC. Um deles foi um filme que foi Passarinhas, intitulado Passarinhas, e ele está na Globoplay, né? Eh, e nessas narrativas são 13 mulheres, e uma delas sou eu que vou falar sobre essa trajetória, né? De que é ser uma mulher negra, quilombola, que vence, que supera o câncer, que entra na universidade aos 40 anos, que conclui a graduação, que é mãe solo, né? Que é militante do movimento quilombola e que está, né, nessa caminhada. E esse filme foi muito bacana, né? Nós gravamos dentro da comunidade quilombola, me parece que não lembro a semana da consciência negra, mas né, a gente gravou em diversos espaços. E foi muito bacana, porque eu queria gravar dentro da comunidade, porque para dizer que, embora muitas vezes a minha fala é individual, mas ela é coletiva. É a Ana Eugênia que fala, mas ela carrega em si a fala de muitas mulheres e, sobretudo, do movimento quilombola. E depois disso teve um outro filme que também é desdobramento do TCC, que é Eu Semente, né, que foi gravado com a cineasta Márcia Paraíso, em que eu vou falar especificamente do câncer de mama e um pouco da resistência da comunidade, né.
Então, falar sobre a comunidade quilombola é falar sobre mim, é falar de toda a ancestralidade, é falar de Pai Xingano, né, da Mãe Véia, da Mãe Luzia, da Socorro Eugênio, do José Lourenço, e as lágrimas vêm. É isso, é falar sobre consciência negra também é silenciar, né? É dizer que isso é também o choro, né? Porque o choro também faz parte. O choro faz parte da luta. Eu lembro que quando eu tive câncer, né? A Alzine estava comigo o tempo todo. E eu lembro que tinha hora que o choro vinha e a gente desabava. Mas depois a gente se levantava, né? E para a vida. Então a lágrima, ela é importante também. Porque também ela mostra que a gente não precisa ser forte. A gente não quer, eu não quero ser forte. A galera diz, ah, a Eugênia é muito guerreira. Não, eu não quero ser guerreira, eu não quero ser forte o tempo todo. Eu quero ser respeitada e quero a garantia dos direitos para que a gente não precise ser forte. Por que que só a mulher negra tem que ser forte? Por que que só o homem negro tem que ser forte, né? Então, é pensar, né, na violência do racismo e pensar que essa questão do racismo é um problema da branquitude, né? E é um problema da sociedade, sobretudo da branquitude, não da pessoa, e não da população negra, não da população quilombola. Porque muitas vezes a galera acha que só quem tem que falar sobre isso é nós, né? É, enfim, estou aqui hoje, aos 50 anos, né? Linda, e cada dia mais linda e cada dia mais maravilhosa. Sou uma intelectual, sou uma pesquisadora, é, fiz mestrado interdisciplinar em humanidades em uma universidade que é maravilhosa, que é internacional, que é a Unilab, no Ceará. Né? A Unilab, ela tem dois campos, um deles é em Redenção, em Acarape, aqui no Ceará, e o outro é em São Francisco do Conde, Malês, né, na Bahia. E eu terminei a graduação, o mestrado lá, também faço uma outra graduação que é em antropologia. Lá eu sou representante dos estudantes quilombolas, que lá nós temos estudantes de mais de 11 territórios quilombolas do estado do Ceará, e estou dentro também do DCE, que é o Diretório Central Estudantil, né? Então lá a gente está lutando para dizer, né? Porque mesmo dentro de uma universidade, que é uma universidade eh, que se propõe ser de integração da lusofonia, também é muito racista, porque ela não permite que os nossos corpos entrem dentro daquele espaço, né? Então, a nossa luta é contínua pelo acesso e permanência no ensino superior, porque é um direito nosso, né? E a gente está lutando para que o nosso povo também adentre e ocupe esse espaço e também produza conhecimento, né? Produza e compartilhe o conhecimento. E além do mestrado, aí hoje também estou no doutorado, eh, faço doutorado na Universidade Federal do Ceará, a UFC, em História Social, né? Às vezes eu escuto as pessoas dizerem, mas Sandra, você não cansa de estudar? Eu digo, não, não canso. Eu demorei demais botar os pés na universidade e vou continuar estudando, né? E para além de estudar, as minhas escritas, ela é sobre o Quilombo Sítio Veiga, é sobre a dança de São Gonçalo, é sobre a importância do nosso território, a importância da luta pelo território, né? Também é uma denunciando as diversas injustiças e abrindo espaço para que outras pessoas também possam entrar na universidade, para que as nossas vozes sejam respeitadas e escutadas, né? Então, sou eu, Ana Eugênia, dançadeira de São Gonçalo, né? E as minhas produções, né, as minhas pesquisas, elas são de cunho, voltada para a questão étnica quilombola e, sobretudo, a questão no âmbito da saúde e da educação. É isso. Quero parabenizar, né, Eugênia, assim, dizer para você, parabenizar pelas lágrimas, né, que você derrama quando fala em Socorro, Eugênio e José Lourenço. Quero parabenizar porque é sentimentos, né? Isso é muito bacana. E quero parabenizar pela sua vida, pela sua luta, pela sua trajetória de vida e dizer que muitas vezes para a gente
existir, para a gente resistir, tem que existir. E dizer que você está de parabéns, né? Muito obrigado e um abraço a todos. Eu queria encerrar, né, dizendo também agradecendo, é importante esse momento para essa conversa em que a gente fala um pouco sobre as comunidades quilombolas, as nossas lutas, e hoje uma das nossas lutas principais é o território, né? Sem o território a gente não existe. E o território é nosso e nós queremos ele livre, livre para a gente viver com dignidade. Esse é o nosso desejo. E obrigada. Muitíssimo obrigada.